Ainda muitos são de vir. Quem não está não faz falta. Ainda muitos são de vir. Eu acho que a bilheteira que esgotou. Agora estamos a aguardar que entrem, não é? Estão a fazer o teste e vão entrando. Ok. Olá, boa tarde, queridos amigos e amigas e devotos e devotas, de certo modo, das correntes de escritas. Para mim é um prazer e uma honra também estar com o meu querido Lúpito Fajó, que só o encontro um ano após ano. Congratulo-me este ano por ele já ter abatido uns quilos, segundo nos pareceu, a subir a escadaria, o que de certo modo nos conforta, e não sei se ele vai estabelecer alguma videoconferência, um direto com Angola, não faço ideia. É? É para direto com Angola? Então vê lá se consegues esse direto, mas é muito rápido. Eu já no ano passado, já temos aqui 2 anos de interregno na questão da pandemia, portanto foi há 2 anos, penso eu, nas correntes de 2020, em que tive o prazer e a honra também de conversar, apresentando e conversando de um outro livro do Lúpito Fajó. Acho que este que é um livro extremamente ousado. O ousado, eu percebi que era ousado digamos, na minha perspectiva de leitor, e de leitor gostoso da literatura erótica e digamos, e da literatura ligada, digamos, a essa força anímica que também nos regula, um sistema que nos regula. E para mim tem muito que corresponde, digamos, a uma marca. Olá, estás por aí? A uma marca fundamental que é a África, no erótico, não é? E eu vou começar por vos dizer este poema, e depois passamos a uma conversa, eventualmente mais poemas. Poética e erótica, e colorida e florestal. Clarear uma preta, escurecer uma branca, enaltecer temendo uma destemida anca, oferecer uma rosa, comer uma laranjinha e descobrir malandra uma fruta sonsinha. Cheirar uma hortênsia, beijar uma margarida e produzir mundana uma fera ferida. Lustrar um jasmim, engolir uma azulinha e reativar em fogo uma viva avózinha. Sangrar uma vermelha, desvendar uma camarata e desmistificar então uma doce mulata. Amadurecer uma verdinha, lapidar uma rocha e engolir depois uma estranha debocha. Farfalhar uma violeta, exercitar uma dália e contemplar petrificado uma acesa genitália. Desflorar uma flora, perfumar um incolor e, falando do falo, apreciar, regando uma ostra incolor. Ora, que mais poderemos desejar de uma poética e deste florir, não é? Deste florir erótico e de sensível e este aproximar
do desejo e as várias variantes das várias cores e este final, não é? Regando uma ostra incolor. É curioso que a imagem da ostra metafórica está aqui, cada um pode ver o que é ostra, mas todos nós conhecemos e visualizamos o que é uma ostra, desde a sensualidade, desde o cheiro que tem uma ostra viva. Aqui e que se engloba todo este texto, este poema que eu disse, está numa daquilo que Ana Folda se chamou-lhe, quer dizer que há aqui na primeira parte do livro, que é Navegando Mar Intimidade. Não é? Eu atrevia-me já a perguntar uma coisa atrevida, uma coisa talvez inusitada para nós, de uma outra cor também belíssima como o negro. O branco é tão belíssimo como o negro e como outra cor, como as outras cores. Assim é que o mundo tem esta divergência do fantástico e do belo e do colorido e da vida. Eu como ocidental e não africano, atrevo-me a esta pergunta, não é? Pronto, outros poderão dizer que é uma pergunta que não tem sentido, mas eu gosto das perguntas também sem sentido, de certo modo atrevidas, e no entendimento dele, que aqui também tem esse entendimento aqui neste poema, que é o amor, o ócio e o cio em África haverá outra contemplação, será uma outra contemplação em relação ao mundo, digamos, ao mundo do branco, não é? Não é? Ou então podes-te referir a esse tal mar intimidades, o mar, o salgado do mar, esse temperar do alimento, do erótico, do sensível. Não sei se me quererás expor ou falar alguma coisa sobre essa questão atrevida, Lupito Feijó. Olha, muito obrigado. Nós somos seres humanos. Claro. E enquanto seres humanos somos todos gente de afetos. E agora, cada um tem a sua maneira de estar, de ser e de ficar dentro do seu contexto, em função até da sua própria identidade. E você diz muito bem dessa questão do erotismo em África. A relação do toi et moi em África também é uma relação que passa pelo sensual. Mesmo entre as pessoas que nos rodeiam e os entes queridos até, e eu posso dar um exemplo já para tentar me explicar. Raras vezes, em África a gente vê na rua pessoas adultas ou casais adultos. Eu digo isso porque eu considero isto uma poesia de amor adulto. Ver pessoas a beijarem-se na rua. O que não quer dizer que não haja sensualidade, que não haja contacto, até pelo olhar entre as pessoas. E é isto que eu tento revelar. Esta maneira de ser dos africanos, da africanidade, perante fundamentalmente o corpo, que é o nosso por um lado e que por outro lado é o corpo alheio, com todo o respeito e com todas as distâncias. Mas revela-se sempre o afeto e a sensibilidade, até quanto mais não seja, num simples olhar. O olhar pode ser de apreciação, pode ser ríspido, de rispidez, pode ser de reprovação, pode ser um olhar de aprovação, de reprovação, de apreciação, um olhar crítico, o simples olhar comunica.
comunica. E comunica com todo o respeito e com todas as distâncias. Eu acredito que hajam em África, independentemente do amor que existe entre os casais, filhos, acredito que existam filhos que nunca viram os pais a beijarem-se. Por uma questão até de identidade, educação e provavelmente, quiçá, de respeito pelos que nos rodeiam. Deixa eu contar uma cena muito interessante, que eu só me conta histórias. A primeira vez, nos anos 80, a primeira vez que eu cheguei em Portugal, fui assistir uma conferência na Gulbenkian. Fui assistir o primeiro congresso de escritores de língua portuguesa nos anos 80, na Gulbenkian. E havia um vidro, na sala de conferências havia um vidro. Quem estava fora não nos via, nós que estávamos na sala. E os que estavam na sala viam tudo o que se passava lá fora. Um vidro, como é que chama? Espelhado ou qualquer coisa assim. Nós estávamos na sala de conferência, víamos tudo o que se passava lá. E há um jardim do lado de lá da sala, e os jovens casais andavam ali a rebolar, estudantes estavam no jardim do outro lado, a rebolar-se ali aos beijos e não sei o quê. E nós, ou eu estava na sala de conferências, fiquei totalmente estupefacto e desconcentrado de ver nós ali na sala e ver os jovens ali aos beijos. A gente anda no metro e vê os jovens ali, os casais ali aos beijos. A gente anda na rua e em qualquer lado vê os casais aos beijos. Em África não é bem assim. Há um bocadinho de mais intimismo nessa relação, o que não quer dizer que não haja amor profundo, amor adulto e, acima de tudo, a apreciação, a visualização da sensualidade, porque o olhar diz tudo. Só o simples olhar diz tudo. Tu inicias este livro... Mas um momento, tu não me estás a fazer uma entrevista, pois não? Tu estás a fazer a apresentação do livro. Nós vamos indo por aí. Está dentro dessa linha. Começa o teu texto, este livro, com um texto de Salomão. Digamos cá, há um prelúdio à abertura deste livro. Embora haja, parece-me que haver uma desconstrução, não é? Depois de sair de uma matéria de corpos mais para um feitor já de uma certa espiritualidade erótica africana, não é? Em que há um locus e que há um cheiro e que há como que também que há um sabor e há uma pulverização também de som, de sonoridade de africana que se topa. Essa abordagem que tu fazes isso surgiu-te logo inicial ou foi, digamos, posterior já no enquadramento da obra? Ou foi esse Salomão que te deu essa luz? Os franceses não publicam, em regra, livros de poesia. Por isso é que eles não chamam livro, eles chamam recolha. Eles, quando falam recolha. Quantas recolhas tens? Porque os poetas, em regra, já escrevem um poema hoje, outro amanhã, outro depois da manhã, outro depois fazem uma recolha. E os franceses chamam isso de recolha. E nós já chamamos livro de poesia, mesmo quando juntamos os poemas, somamos 20, 30, 40, 50, 100, é um livro. Não. Os franceses chamam isso uma recolha. Pois, eu quando comecei a publicar os livros nos anos 80, lá para os princípios dos anos 80, também fiz uma ou duas recolhas, mas cresci supostamente e descobri que podia escrever livros estruturados. E comecei a escrever livros de poesia, já livros estruturados, com tema, com assunto, com uma linha de continuidade, que não e do ponto unidos ou com personalidade própria do ponto de vista de temáticas. O livro tem que ter também a sua identidade. Sim. O livro tem que ter a sua identidade. Eu
quando escrevo um livro, penso antes de o escrever, penso no livro. Depois o livro vai acontecendo dentro de uma certa linha de continuidade. Tem que haver união ou unicidade dentro de um tema, do outro. Há uma sequência que torna ele uma unidade única. E no caso deste livro, já é em consequência desta minha maneira de estar perante a poesia, perante a literatura poética, a escrita poética. Eu hoje já não escrevo, já escrevo livros de poesia, já não faço recolhas de poesia, que eu estruturo o pensamento, estruturo o livro, e se necessário faço as anotações e vou escrevendo, fico concentrado, inspirado, dedicado, dentro de uma certa temática. Eu tenho livros, é mais ou menos cinco temáticas, escrevo livros de poesia infanto-juvenil, escrevo aquela poesia de amor que quase toda a gente escreve, principalmente na adolescência. Quem nunca escreveu poemas de amor na adolescência, dedicados ao colega da carteira ao lado e coisas assim. Bonito. Também escrevo essa poesia. O Pierre Gerard chama isso a poesia do toi et moi. Mas há outra poesia, que é esta erótica, não pornográfica. Eu costumo dizer que o pornográfico é disparatístico e o erótico é artístico. Portanto, há ali uma fronteira que separa. Então, esta é outra linha. Mas aquela poesia africana de raiz, cheia de telurismo. E ainda há uma poesia crítica, reivindicativa dos próprios sistemas que nós vivemos, habituamos. Eu conheço, a África deve ter 53 países ou 54, e eu conheço 43. Já estive em 43. E os problemas de identidade destes países, os 43 países africanos onde eu já passei, são os mesmos. Desde o saneamento básico, como é que se diz, a ostentação de uns em razão da pobreza e da miséria de outros. Bom, os problemas são comuns. A corrupção então não se fala mais, porque a corrupção até não é um problema, não é um problema da África só, é um problema universal. É um problema universal. Portanto, eu identifiquei esses problemas em quase toda a África, principalmente na África Negra, onde eu passei. Então, descobri ali uma vertente para fazer também livros de poesia. Daí um livro anterior, que é a Imprescindível Doutrina Contra, por exemplo, e outras coisas que eu vou escrevendo e vou publicando. Bom, mas neste caso é mesmo um livro escrito sob uma perspectiva erótica, em que eu exploro o máximo a sensualidade. E vou-vos explicar uma coisa. Na segunda parte do livro, que ainda não chegaste lá, a segunda parte se intitula Desejos da Aminata. A Aminata é uma senhora que matura já algumas décadas na vida. E eu falo dos desejos da Aminata por quê? Porque eu pensei numa questão. No tempo das ditaduras, dos fascismos e de outras coisas, as mulheres não tinham direitos a desejos. As mulheres não podiam desejar nada. Até não podiam dormir com luz acesa, tinham que apagar a luz do quarto. As mulheres tinham um problema, é que nem os próprios esposos às vezes podiam contemplar aquelas silhuetas que estavam ali dia após dia ao lado de si. Então eu escrevo os desejos da Aminata por quê? Porque nos tempos modernos eu permito-me dar liberdade à minha mulher para ter os desejos. Se necessário for, e vou ser um bocadinho mais frontal, a abertura até no ato sexual, ela pode se declarar e deve-se declarar, coisa que nos anos anteriores as mulheres estavam proibidas, provavelmente tacitamente, não haviam leis. Não haviam leis exatas, mas é que a sociedade condenava as mulheres que tinham determinado tipo de atitudes, até fumar um cigarro, fumar um cachimbo, fumar um charuto. As mulheres não podiam ter desejos nenhuns, quanto mais desejos sexuais.
Era logo taxada disto, daquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Por isso é que eu escrevi os desejos da Aminata, que correspondem à segunda parte do livro. Portanto, penso que também é uma poesia, por via do erotismo e da sensualidade, nós também podemos democratizar-nos, assumirmos-nos democratas também. Tu referiste uma coisa que se vê de toda a obra, e ele referiu, que é há um distanciamento em relação ao... não há, digamos, o pornográfico. Mas o certo é que também há parece-me haver uma musicalidade determinada, que é aquilo que tu chamas o pornofónico. O fónico tem a ver com som. Exatamente. E isso no erótico acho que é imprescindível, não é? E eu vou-me atrever também a esta... E este jogo que também fazes entre digamos, isso e quase o pecado, não é? E quase o pecado, alguma coisa que ainda está que amedronta, não é? Um tempo e amedronta esse erotismo, não é? E tu consegues fazer o quê? Consegues entrar por dentro disso e destratá-lo, ou seja, não há uma fusão, mas também não há uma separação, digamos, de corte. Eu com isto estou a ver aqui, por exemplo, o poema, que ainda desta primeira parte, que é a divina e pornofónica. Com as tuas extrovertidas, excitadas e diversas mãos, etilicamente exaltando-me o badalado e vigoroso badalo, propões-me mar íntimo, viajar ao paraíso feito líquido, participar embaciado na guerra das eróticas estrelas concorridas, no imaginário universo do horizonte vertical. Quando ciclicamente viemo-nos e em perfeita sintonia filarmónica te adoro, virgem pornofónica. Isto é um latejo lindíssimo. É este erotismo do belo, em substância, que nos deslumbra e nos torna vivos, em que sentimos, de facto, o fervilhar do corpo, não é? O fervilhar do corpo. E há uma coisa que eu te queria, que me parece também que o amor, às vezes, parece-me que o amor é disciplinado pela poesia. E amor e desejo, será que amor e desejo poderão andar desorientados? Também parece-me que na tua poesia, neste livro particular, se sente isso, se aviva um pouco isso. Pode às vezes haver, é tal censura que ainda existe. Censura, também não queria dizer censura social, mas até a própria nós próprios temos uma censura qualquer às vezes dentro de nós. E gostava se tu pudesses me referir a isso. Isto é um poema maravilhoso este. Essa é perigosa, essa censura nossa. Sim, muito perigosa. Autocensura. Sim. Autocensura. Isso é perigosa. Sim. Porque eu penso que o verdadeiro amor passa por uma boa conversa. Sim. Passa às vezes até... Eu falei do amor e do desejo. Se podem andar ou não desorientados. Não, devem estar desorientados. Não, permanentemente orientados. Ok. Permanentemente orientados. Uma boa conversa faz parte do sistema. Aliás, há uma música, salvo erro, do Rui Veloso, que diz que fala do Anel de Rubi, que diz que não ouve a mesma canção. É difícil amar alguém que não ouve a mesma canção que nós, que não está na mesma orientação, não está na mesma sintonia que nós, que não ouve os mesmos, que não curte os mesmos sons, que não vive as mesmas intuações que nós. Portanto, o bom amor, o verdadeiro amor, passa
pela boa conversa, pela verdadeira conversa, pelo bom som e pelos demais apetites que a sensualidade invoca. E provavelmente vou repetir várias vezes aqui a palavra sensualidade, sensível, porque é aí que passa o erótico. E os sons podem se transmitir também por um simples olhar. Eu olho para uma determinada pessoa e aquelas coisas que se fala das telepatias, já sei na música que ela está a pensar e já sei na música que eu estou a pensar. Qualquer dia ainda sou capaz de refletir sobre isto, também no âmbito do LGBT, mas eu, neste caso, ainda estou a falar daquela relação do toi et moi. Sim. Eu acho que eu gostaria imenso, e penso que todos os presentes também gostariam imenso, de ouvir-te a dizer poesia. Escolhe um poema ou dois, o que tu entendes, e diz para nós, diz para mim e diz para todos os presentes. Acho que é um presente muito bonito ouvir o autor dizer a sua própria poesia. Eu, por acaso, gosto de dizer. Há uns poemas mais intensos e aí está o problema. Este é um livro de amor adulto e prefiro que comprem o livro para lerem. Quem tem parceiro, para ler a parceira na hora da verdade, se quiser também na hora da mentira, também para ler para a parceira. E eu vou com a perspectiva de um bom ou de uma boa editora. Eu gosto dos editores que me sugerem. Eu escrevo o livro, é um material bruto. E quando eu entrego ao editor, eu gosto que o editor me sugere que, olha, eu acho que... Eu só não gosto que me mexam nos títulos. Porque eu, para encontrar o título de um livro, às vezes tenho mais de 6 meses. E depois é uma coisinha E às vezes, quando ele sai, até nos aparece um outro título. Devia ser este. Não, então, só não gosto que os editores mexam no título. Mas na estrutura, na organização interna, que é um problema gráfico e não sei o quê. E eu escolhi, com a anuência da editora do livro, escolhi um poema que se transforma em 2, que está na contracapa do livro. E não é à toa que este livro traz este poema na contracapa, que é, na primeira parte, o juramento inicial e o juramento final. E o juramento inicial e o juramento final, porque eu acho que onde há uma relação saudável desta natureza, há tacitamente uma cumplicidade e, se quiser, eu diria, há juramento. Então eu vou começar por ler, que isto é muito curtinho, o juramento inicial e depois, logo a seguir, o juramento final. Em princípio, o juramento final devia ser até que a morte nos separe. Mas até que a morte nos separe, isso é muito complicado, porque eu vi uma anedota há dias que depois foram lá, eram casados, foram ter com um feiticeiro para resolver algum problema interno do casal, e o feiticeiro diz, bom, já que até que a morte se separe, você quer separar? Ele já não quer esta mulher, quer separar. Então, pronto, mandou buscar uma katana que era para cortar a cabeça do homem, porque diz que a forma de separar é até que tem que haver morte. E que não tem que haver morte, eu corto a cabeça para ver que a morte vos separe. Mas, no caso concreto, há um juramento final. Há um juramento final. E até um juramento inicial. Então iniciamos, permitam-me o pleonasmo, iniciamos pelo juramento inicial. Fanático. Admirar-te permanentemente. Boquiaberto, olhar-te seriamente. Louco. Querer-te impreterivelmente. Sensível. Tocar-te suavemente. Carinhoso, amaciar-te levemente. Carinhoso, amaciar-te levemente. Educativo, mimar-te ensolarradamente. Possessivo, beijar-te docemente. Domante, possuir-te intemporalmente. Bendito, alimentar-te responsavelmente.
diverso, empolerar-te diariamente. Eu, cavalgando alegremente, somente, aparentemente, demente. Juramento final, romântico, cultivar-te poeticamente, artístico, enviesar-te permanentemente, concertado, embriagar-te loucamente e esclarecido, priorizar-te ardentemente, encarecido, desejar-te humildemente, faminto, carcomer-te intimamente, atrevido, resolver-te libidinosamente, deslumbrado, sublimar-te ardentemente, imaginário, devorar-te mentalmente, triturar-te fisicamente na terra e em Marte, amar-te eternamente. Eu não sei que tempo temos ainda, o tempo. Ok. Eu apontei também aqui no fundo isto já foi falado, mas que era a tal uma certa religiosidade no erótico, há expressões e conceitos que tu usas em poesia que nos criam o espanto e criam-nos assim um magnético, uma luz, algo que nos provoca uma claridade, não é? Né? Aliás, os poetas africanos são muito, em particular de Angola, os poetas da claridade, né? sem estar a referirmos ao grupo da claridade. Mas há, de facto, uma luz e como que nessa luz uma entrega, como também se houvesse uma súplica, e depois, antes da entrega física, carnal, não é? E houve também quem observasse que existia como que poderia ser isto, como tu agora referiste um pouco, que todos vocês devem ler em determinadas circunstâncias, o tal manual de sedução. Claro que não estamos aqui noutros manuais que existem de sedução, que são livros que são conhecidos de todos. Este é diferente porque é, digamos, é poesia. Há uma festa numa festa e também, digamos, também muitos pingos de uma ironia clarividente, não é? A segunda parte, que é os desejos da Aminata. Quem conhece a Aminata, eu conheço a Aminata, é a tua belíssima companheira, de um trato muito belo, de uma fala extremamente doce, de uma companhia desse que é, digamos que há aquele afeto de redoma, aquele afeto de círculo ou de um ômega que não se fecha, que se abre, não é? Propriamente do que o efeito rotundo entre os casais. Também existe uma rotunda, um vai para ali, o outro está para ali, isso dá prioridade a um lado ou ao outro, não é? Não me parece que seja isso. E esta parte que é, no fundo, dedicada à mulher, e ele tenta ir, digamos, parece-nos, ou tentar adivinhar quais são, digamos, o que para a Aminata dele será dar-lhe a felicidade, o comportamento que ela ter para lhe dar a felicidade a Aminata. E então, como transforma, digamos, esta mulher, esta amante, que é mesmo o termo de quem se ama, esta amante, digamos, um lugar de púlpito, de devoção, de olhá-la, de adorá-la, de ter esse dado de estar com,
de estar com, não é? Não é? Sem querer entrar em qualquer pormenores, não é? Mas tudo esta parte se consubstancia neste real desta relação e também naquilo que pretende transmitir para o leitor. E se ele me permite, eu vou ler aqui um texto da página, um poema da página 61, já está nos Desejos da Aminata. Sim, mas deixa-me só te dizer uma coisa enquanto procuras. Sim. Provavelmente isto não seja novidade nenhuma. Como é que se diz? O Petrarca já tinha feito qualquer coisa assim. Claro. O próprio Camões também. Sim. A Natália Correia e outros. Natália Correia. Tínhamos que percorrer o Zé Craveirinha, quando fez a Maria. A Maria do Craveirinha. O problema é que a Maria saiu depois da Maria ter falecido. Pois foi. É um livro de uma doçureça do Craveirinha. As mulheres são cantadas, são valorizadas por via da tal sensualidade que os poetas chegam lá e descrevem as mulheres das suas vidas. E às vezes nem são das suas vidas, são as mulheres das suas mortes. Porque o poeta também pode morrer 20, 30, 40, 50 vezes. As mulheres das suas mortes também são cantadas e são valorizadas por via da poesia e da poesia erótica, se quisermos. Mas quando falo da poesia erótica, só estou a falar da poesia sensual e não exatamente da poesia sexual. Sim. Ainda são duas coisas diferentes. Então é Maré Cheia. Maré cheia, envelhecida em cascos de carvalho, embebedada na casca da rolha, envaidecida qual caralho vermelho e teso. Eis-te pornofónica, ensaiamos jasmins, ou mesmo procurando por mim. Maré cheia, de tesão e intenção, despodurada amanheces, criando à porta da minha janela, na praia de quem fica, dando comigo agitado. Onda bronzeada, negra, quase encaracolada, semblante misterioso, pescoço naturalmente cheiroso, um único braço com mão de 1000 dedos, peito com 2 seios, e 3 mamilos em cada qual, abdômen boquiaberto, com um sereno botão no umbigo, circundante, malandra, cintura circunstante, 2 pares de pernas completas, o resto logo se vê. Eis a mulher da minha vida. Agora passo a palavra para o Fecho, para o Lupito Feijão. Consigo ver uma mulher e vamos com fechar. 2 pares de pernas, com um seio, com 2 seios, com 3 mamilos. Mas nem toda a gente vê, mas eu vejo. E se não vejo, eu crio. Sim. Eu invento a poética. Invento a mulher da minha vida. Poética. E ela existe para mim. Com 1000 dedos numa mão só. Porque estes dedos são os que revelam o toque. E o toque é fundamental. A palpa dela. E se quiseres até a polpa dela. Sim, a polpa dela. E obrigado a todos. Agora o Lupito está na disposição, não sei se é lá em baixo, os autógrafos são na parte de baixo. E obrigado a todos pela companhia. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado, Lupito.